Que bênção, que privilégio, que oportunidade áurea nos concede o nosso Pai Celestial de estudarmos a sua palavra. Aqui, quando nós abrimos a palavra do nosso Pai Celestial, Ele fala conosco e nós estamos ouvindo a voz do nosso Criador. Porque esse estudo de 27 lições, o seu tema geral é conhecendo o Criador. E estamos na 19ª lição, que tem como título O Sinal de Deus. Você vai conhecer hoje qual é o sinal que o nosso Criador deixou em sua palavra para que nós saibamos se estamos na direção correta. Então, para que nós compreendamos qual é o sinal de Deus, vamos pedir a orientação do nosso Pai Celestial. Senhor Deus eterno, Pai querido, nos colocamos na Tua presença em reverência de joelhos, agradecidos pelo privilégio de podermos estudar a Tua palavra. Queremos conhecer hoje sobre o Teu sinal. Dá-nos o Teu Espírito para que possamos, ao final desse estudo, termos convicção desta verdade em nossa vida. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A bênção do Senhor para esse estudo já nos foi dada. E sob esta bênção, vamos à primeira pergunta. A primeira frase do 4º mandamento da lei de Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar? Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Sim, é isso que diz. Exatamente, lembra-te. Vamos então à pergunta de número 2. Deus instituiu o dia de repouso quando criou o mundo? Gênesis, capítulo 2, dos versos 1 ao 3. Assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Então realmente foi na criação que Deus instituiu o sábado. Não foi depois. Não. Porque podemos questionar, mas o sábado é um mandamento só para os judeus, ou o sábado é só um mandamento para determinado povo. Mas nós vimos aqui que foi logo no início da criação que Deus, ele estabeleceu, porque ele diz aqui que ele abençoou, santificou o 7º dia. Ali só tinha Adão e Eva, não tinha nações. Muito bem, vamos seguindo e agora a pergunta de número 3. O 7º dia é chamado de domingo? Êxodo, capítulo 16, versículo 26. Êxodo, capítulo 20, versos 10 e 11. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Nós vimos aqui no primeiro texto, Wagner, que Deus ele deu uma ordem para o povo quando haveria de colher o maná. Olha, o maná seria colhido todos os dias, mas na sexta-feira, que era o dia da preparação, o maná ele era dado em dobro. E no sábado não havia maná. Deus não mandava maná para o povo. E nós vimos aqui no mandamento que diz que era o 7º dia. Então o 7º dia não é o domingo. Está falando que é o sábado do Senhor teu Deus. Esse foi o nome que o próprio Deus deu ao dia 7º. Vamos então à pergunta de número 4. Jesus é o Senhor de que dia? Mateus,
capítulo 12, verso 8. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor do sétimo dia, ou seja, do sábado. Pergunta de número 5. É pecado fazer o bem aos sábados? Mateus 12:12. Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é lícito fazer bem nos sábados. Claro que não é pecado fazer bem no sábado. Claro que não é pecado curar no sábado. Claro que não é pecado você fazer um benefício, ajudar alguém, dedicar o seu amor a alguém, no sentido de levantar essa pessoa, de ajudá-la no sábado. O mandamento, ele é claro. Nós temos que amar ao nosso Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. E quando nós, no sábado, estamos visitando alguém, levando uma palavra de conforto, orientando, né? Nós estamos fazendo o que Cristo pediu que fizéssemos. O fazer obra, que o mandamento diz, é fazer obra relacionada a finanças. Ganho próprio, ganho Exato. pessoal. Vou fazer algo porque vou ganhar dinheiro, um trabalho secular. Aí está o pecado. Para isso o sábado não pode ser usado. Mas para fazer obras de amor, de salvação, isso sim é fazer o bem no sábado. Nesta próxima pergunta nós vamos entender melhor isso aí. Pergunta de número 6. O sábado foi feito por causa do homem? Marcos, capítulo 2, verso 27. E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado então foi um presente para o homem? Com certeza. Um dia para o homem se deleitar nas coisas do Altíssimo. O mandamento começa dizendo lembra-te. Veja bem, lembra-te. O homem haveria de esquecer. Como nós estamos falando em restauração de todas as coisas, nos últimos dias esta verdade seria restaurada. E agora Deus diz que devemos honrá-lo obedecendo o seu mandamento também do sábado. Agora veja, nestes dias em que vivemos de tanta tribulação, tanta luta pelo material, que bênção é você ter um dia especial para você parar toda a sua atividade e voltar-se especialmente para o Criador. Você está se lembrando desse dia? Olha o que diz Deus para você. Lembra-te. Vamos à pergunta de número 7. A sexta-feira é o dia de preparação? Marcos, capítulo 15, versículo 42 e Lucas, capítulo 23, versículo 54. Ao cair da tarde, como era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, era o dia da preparação e ia começar o sábado. Claramente o texto explica que a sexta-feira é chamado de dia da preparação. Então vamos direto à pergunta de número 8. Jesus tinha como costume ir à igreja em que dia? Lucas, capítulo 4, verso 16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então era costume do nosso Salvador ir à igreja, à sinagoga, aos sábados. Muito bem, nós podemos dizer sim, era costume, uma vez que ele também era judeu. E os judeus guardam o mandamento de sábado, porque reconhecem que este é o mandamento da santa lei de Deus. E Jesus Cristo guardava o sábado. Sem dúvida alguma. Pergunta 9. O dia preferido de Jesus para ensinar era o dia de sábado? Lucas 4:31, Lucas 6:6 e ainda Lucas 13:10. Então desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Ainda em outro sábado, entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. Muito bem, o que Jesus ensinava?
Ele ensinava a obediência aos mandamentos do seu pai. Ele ensinava a lei de Deus. Ele ensinava o que estava escrito. Ele ensinava o amor. Acima de tudo isso. Acima de todas as coisas. Enfim, Cristo veio trazer muitos e muitos ensinamentos. E ele preferia o sábado para levar esses ensinamentos ao seu povo. Isso quer dizer que nós podemos ensinar no sábado. Ensinar o caminho de Deus às pessoas. Então vamos à pergunta de número 10. Logo após a morte de Cristo, as mulheres que seguiam a Jesus descansaram no sábado segundo o mandamento? Lucas, capítulo 23, versos 55 e 56. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, seguindo a José, viram o sepulcro e como o corpo foi ali depositado. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Esse verso ele é muito importante, porque aqui Cristo já havia sido morto, e as mulheres, elas se preocuparam ainda com o sábado. Isso demonstra, amigo Chalegre, que Jesus não ensinou em nenhum momento aos seus discípulos, aquelas mulheres que o seguiam, que após a sua morte, o sábado não teria mais validade. Com certeza. Esse foi um grande exemplo também, que mesmo em sua morte, o Senhor Jesus descansou no sábado. Amém. Pergunta 11. O dia especial de culto para os discípulos após a ressurreição de Jesus era o domingo? Atos, capítulo 13, versículos 14, 42 e 44. Atos 17, 2 e Atos, capítulo 18, verso 4. Mas eles, passando de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. E entrando na sinagoga, no dia de sábado, sentaram-se. Quando iam saindo, rogavam que estas palavras lhes fossem repetidas no sábado seguinte. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles, e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras. Ele discutia todos os sábados na sinagoga e persuadia a judeus e gregos. Nós estamos vendo aqui claramente. Os apóstolos, em especial o apóstolo Paulo, estava ali cumprindo, e como Jesus Cristo tinha esse costume, Paulo também tinha o costume de ir aos sábados às sinagogas e ensinar também, porque ali ele discutia as Escrituras. E note que aqui no verso final, ele discutia todos os sábados na sinagoga, persuadindo não só judeus, como também gregos. Exatamente, porque muitos hoje dizem que ele ia aos sábados porque os judeus tinham esse costume. Mas na verdade vemos aqui que a Bíblia diz que ele também persuadia gregos. E os gregos estavam ali, juntos na sinagoga. Exatamente. Então vamos à pergunta de número 12. Segundo as Escrituras, o povo de Deus deve santificar que dia? Isaías 56, do verso 1 ao 7. Assim diz o Senhor: mantende a retidão e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se abstém de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer o mal. E não fale o estrangeiro que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco digo eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem as coisas que me agradam e abraçam o meu pacto. Dar-lhes-ei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos estrangeiros que se unirem ao Senhor,
para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu pacto. Sim, a esses os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Perceba, amigo, que nesse verso que nós acabamos de ler, ali fala eunuco, estrangeiros, ou seja, pessoas que não faziam parte da nação judaica. Deus convidando esse povo a também santificar o sábado. Então, realmente o sábado foi feito para o homem. Para todos. Todos. Pergunta 13. Devemos honrar o sábado como dia santo? Isaías, capítulo 58, versos 13 e 14. Se desviares o teu pé do sábado e deixares de fazer a tua vontade no meu santo dia, se ao sábado chamares deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Logicamente, temos que honrar o santo sábado do Senhor como um dia especial, um dia único. Pergunta 14. Qual o dia que será observado na terra renovada? Isaías, capítulo 66, verso 23. E acontecerá que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então vemos aqui que na nova terra os salvos também guardarão o santo dia do Senhor, o sábado. Quer você fazer parte desse dia? Alguns complementos para finalizar o nosso estudo. A obra da reforma do sábado a realizar-se nos últimos tempos acha-se predita na profecia de Isaías. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Isaías 56, 1, 2, 6 e 7. Estas palavras se aplicam à era cristã, como se vê pelo contexto. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Isaías 56, verso 8. Aqui está prefigurado o ajuntamento dos gentios pelo Evangelho. E sobre os que então honram o sábado é pronunciada uma bênção. Destarte, o dever relativo ao quarto mandamento estende-se através da crucifixão, ressurreição e ascensão de Cristo, até ao tempo em que os seus servos deveriam pregar a todas as nações a mensagem das alegres novas. O Senhor ordena pelo mesmo profeta: liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Isaías 8,16. O selo da lei de Deus se encontra no quarto mandamento. Unicamente este, entre todos os 10, apresenta não só o nome, mas o título do legislador. Declara ser ele o Criador dos céus e da terra,
e mostra assim o seu direito à reverência e culto acima de todos. Afora este preceito, nada há no Decálogo para mostrar por que autoridade a lei é dada. Quando o sábado foi mudado pelo poder papal, o selo foi tirado da lei. Os discípulos de Jesus são chamados para que o restabeleçam, exaltando o sábado do quarto mandamento à sua devida posição como monumento do Criador e sinal de sua autoridade, à lei e ao testemunho. Ao mesmo tempo em que são abundantes as doutrinas e teorias contraditórias entre si, a lei de Deus é a única regra infalível pela qual todas as opiniões, doutrinas e teorias devem ser provadas. Diz o profeta: se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8, verso 20. O grande conflito, na página 451. Querido irmão, querida irmã, é muito importante entendermos esse assunto. Nós vimos que o próprio Deus, com seu próprio dedo, escreveu os 10 mandamentos. E o único dos 10 mandamentos que começa para que nós tenhamos uma reflexão maior é o 4º mandamento, que diz: lembra-te. Será que nós nos esqueceríamos desse mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Você está santificando esse dia? Se não, passe a santificá-lo para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Vamos orar agora e agradecer ao nosso Pai por esse presente celestial que é o sábado para nós. Querido Pai Celestial, obrigado porque nos deste o Santo Sábado. Não é um dia comum, é um dia especial, de regozijo, de alegria, de encontro contigo. Que todos possamos compreender a grandeza e a maravilha deste teu mandamento. Que a tua lei seja gravada em nosso coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.